A ministração hoje vai ser bem curta. Ela vai do livro de Gênesis até 1 Reis. Não sei se o horário vai dar tempo. Dá, Robert? Dá, né? O título é Reino Dividido. E eu precisaria de 5 voluntários aí, que seja bom de história. Tem? Tem? Não pode ficar aí, quando eu precisar, eu faço a consulta. Pedro puder passar o microfone ali para ele. Estou brincando, Pedro. Mas eu vou fazer aqui um breve resumo até chegar no reino dividido, que é o tema da ministração. Quando quando Abraão se encontrou com Deus, Deus fez uma promessa para Abraão que pediu que ele saísse da terra dele, da parentela, que ia fazer dele pai de multidões e uma nação forte. De todo esse período de Abraão, até o povo ter sido levado para o Egito como escravo, o povo ficou no escravo, foram por fome e se tornaram escravos no Egito. Deus levantou Moisés no Egito, que libertou esse povo. Deus fez uma promessa para Abraão, e em Moisés, ele libertou esse povo para cumprir uma promessa que ele fez para Abraão. O povo era descendente de Abraão. E todo esse período que o povo sai do Egito, eles chegam à terra prometida, não entram todos, mas passa a situar na cidade de Israel, que na época ainda não tinha o nome de Israel, mas em Israel eles começam a situar em forma de tribos, Eles chegam em Israel como as 12 tribos de Israel. Você creio que todos conhecem, quem já leu essa passagem na Bíblia, conhece. Quando ele chega nas 12 tribos, a forma de governo é um governo tribal. Cada tribo tem o seu líder, que é aconselhado por um líder maior. Depois do governo tribal, o povo começa a pedir uma liderança, Porque ficava muito difícil essas tribos estar se locomovendo, cada tribo, se era um povo só, como eles iam estar sendo liderados por várias pessoas. E Deus levanta, naquele período, os juízes. Que vocês conhecem, eu vou citar um mais conhecido, que é Sansão, E esses juízes, eles julgavam o povo segundo a lei de Moisés. O governo sai de um governo tribal para um governo de juízes. Aí já foi de Gênesis, já vamos para Reis. Em Reis é instituído a monarquia, Começa com Saul, Deus levanta o profeta Samuel, que institui Saul como rei. Começou a monarquia em Israel. Saul governa por 40 anos, Saul foi pedido pelo povo, Deus atendeu a aclamação popular e pediu Saul como rei. Saul foi constituído rei, cometeu os seus pecados, não obedeceu ao Senhor e fracassou. Deus levanta Davi, um homem segundo o coração de Deus. Teve as suas falhas, mas ele cumpriu tudo aquilo que estava para ser cumprido por Deus em Israel. Quando Davi foi instituído rei, aí vocês veem assim, quando a pessoa perde o que ele tem de mais precioso para Saul, era ser rei. Quando Saul perde, que ele sabe que alguém foi ungido rei, ele começa a perseguir
Davi, né? Começa uma perseguição, porque a pessoa, quando ele tem um bem, um patrimônio, ou ele tem algum cargo, alguma coisa, que ele sabe que ele vai perder aquilo, ele se esquece de tudo aquilo que Deus prometeu, né? Para se Deus me prometeu, o que eu vou temer, né? Mas Deus já tinha levantado Davi como rei. Davi foge e com o tempo Davi é proclamado rei de Israel. Saul governou por 40 anos. Davi também governou por 40 anos. A Bíblia diz que o governo de Davi foi um governo justo, né, com o povo. Depois de 40 anos, Salomão é instituído rei em Israel. Tinha tudo para ser melhor do que o pai dele, né? Porque ele não poderia, onde o pai dele errou, ele não poderia ter errado, né? Eu vou pegar como experiência, meu pai foi um bom rei, cometeu, a Bíblia relata na vida de Davi que ele cometeu um erro, né? Que foi ficar com a mulher de Urias. É isso? Era Urias? Com a mulher de Urias. Mas a todo momento, Davi se arrependia dos seus pecados, né? Ele sempre consultava o profeta que instituiu como rei. Já no governo de Salomão, Salomão com a ambição de que fosse um grande reinado, ele fez muitas alianças no seu governo, né? Salomão esqueceu um pouco daquilo que Deus fez, né? Que Deus estava cumprindo uma promessa que prometeu ao pai dele. E Salomão esqueceu de tudo aquilo que Deus fez e prometeu para ele. Salomão cometeu muitos pecados. Salomão, ele cobrava, além dos pecados que ele cometeu de levantar altares de outros deuses, casou com várias mulheres que não eram do povo de Israel. E foi um grande rei, mas com muitos pecados. Deus se entristeceu por ter levantado Salomão como rei. Mas pela promessa que ele fez ao seu pai, que foi fiel ao Senhor, Deus deixou com que Salomão governasse. Salomão governou por 40 anos. Então já dá 80 anos de reinado, né? De uma dinastia de Davi até Salomão. Só que nenhuma dessas cobranças de imposto de Salomão tinha uma tribo em Efraim. E lá tinha um jovem que ele se destacava, né? Pelo bom trabalho que ele fazia. E Salomão, como a tribo ela não tinha um retorno financeiro para o reino, Salomão encarrega esse jovem de todo o serviço, né? Eu creio que Salomão, pelo pecado que ele estava cometendo, ele falou: rapaz, já andei nas 12 tribos, e a única tribo que eu vejo um jovem que se destaca é nessa. Como eu estou em pecado, eu creio assim, né? A Bíblia não relata. Mas como eu estou em pecado, Deus pode levantar esse jovem como rei. Mas, como Deus prometeu ao seu pai, Deus não volta, né? Deus não volta atrás de uma promessa. Se ele prometeu, Jamile, você vai ser rainha. Jamile vai ser rainha. Deus prometeu, Deus não volta atrás. Aí Deus se entristeceu, né, com o governo de Salomão pelos altares. Ele fez o povo de Israel pecar, Salomão. Pecado de apostasia, né, que é você negar uma religião e seguir outra. Devido a vários altares que Salomão criou, o povo já não estava mais adorando só o Deus de Israel. Mas Deus não destituiu Salomão do reinado, pela uma promessa que ele fez. Mas esse jovem que Salomão
achou lá na tribo de Efraim que ele fazia um bom trabalho, Deus prometeu 12 tribos, das 12 tribos de Israel, Deus prometeu 10 para esse jovem. Quando Salomão descobriu que esse jovem ia ser o seu sucessor, Salomão não sabia que a família dele ia continuar no reinado. Mas ele achou o quê? Rapaz, se Deus... Eu não sei como essa mensagem chegou para Salomão, eu creio que por boatos. Olha, fulano de tal se encontrou com um profeta e Deus prometeu o seu reinado para ele. Da mesma forma que Saul tentou matar Davi, Salomão tentou matar esse jovem. A promessa é tão grande na vida desse jovem que eu digo, rapaz, se Deus me prometesse isso tudo, jamais, meu pensamento, né? Não sei, o ser humano muda. Se Deus me prometesse tudo que ele prometeu para esse jovem, moço, eu ia ser fiel até o fim, até a volta de Cristo. Se vocês puderem abrir aí em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Todos encontraram? Quanto a você, eu o farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel, se você fizer tudo o que eu lhe ordenar, e andar nos meus caminhos, e fizer o que eu aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez meu servo Davi. Estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que eu edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Humilharei os descendentes de Davi por causa disso, mas não para sempre. Aí relata aquela parte que eu falei, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei de Siquém, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Quando Salomão morreu, o povo foi atrás do seu filho, que é quase semelhante aqui a Jeroboão. O povo fizeram uma reunião e convocaram Roboão, que era filho de Salomão, convocaram ele para que ele fosse decretado rei em Israel. Quando o filho de Salomão vai para a reunião, né, que o povo convocou, o que mais o povo pediu para Roboão, rapaz, não faça como seu pai fez. Diminui o trabalho, diminui a carga tributária que está muito alta. Porque nas leis do Senhor, não estava para que o povo de Israel fosse pagar tributos. Mas como Salomão era, eu creio que um pouco ambicioso, ele cobrava, além do que o povo dava para Israel como oferta ao templo, ele cobrava tributos para manter um reino grande. Quando o filho de Salomão vai para essa reunião, o povo pediu o quê? Diminui os impostos, diminui o trabalho, né? Que nós seremos servo a você até o fim, né? Nós serviremos ao teu reino. E o filho de Salomão, ele foi pedir ajuda para os conselheiros de seu pai. Quando ele pede essa ajuda aos conselheiros, os conselheiros dizem, né, atende o povo, que você vai governar sobre eles. E ele pede 3 dias, né, para o povo, e vai fazer uma consulta a amigos de infância. A Bíblia relata que esse filho Roboão era filho de uma, eu creio que amonita, né, que tinha outros deuses, e pelo fato de Salomão ter muitos filhos, Roboão talvez não foi um filho tão próximo dele, né? Não sei, a Bíblia não relata. Estou falando aqui por conta própria.
quando Roboão vai pedir esse conselho a esses amigos, os amigos dizem o quê? Dobre o trabalho do povo, cobre mais impostos. Se o teu pai batia com um chicote, você vai colocar, amarrar flechas, não sei, coisas pontiagudas, ferros, serpentes, ferrão de escorpião, e você vai açoitar esse povo, né? Diga para eles que o seu dedo midinho é mais grosso do que a cintura do seu pai. Então o povo se revolta. Nessa hora que o povo se revolta, Jeroboão vem do Egito, né? Jeroboão passou um período no Egito. Ele vem para cumprir aquilo que Deus prometeu, que o profeta Aías falou para ele. O profeta Aías, no caminho de Jeroboão para o Egito, ele se encontra com o profeta Aías. Ele não sabia dessa quantidade de tribo, né, que ele iria governar, mas o profeta rasga a capa e dá a ele 10 pedaços e diz que isso representa as 10 tribos de Israel. E por amor a Davi, Deus deixaria 2 tribos ao seu filho, que era Roboão. O filho de Davi ficou com a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, que hoje é a capital de Israel, Jerusalém. E o Jeroboão, a promessa foi tão grande que Jeroboão ficou com todas as terras férteis de Israel. Tinha tudo para ser, cara, o rei mais top. O rei mais top foi uma promessa, tudo aquilo que Deus prometeu para Davi, ele prometeu para Jeroboão. Só que Deus, quando fez essa promessa, Deus não mudou nada na lei, né? A lei continua a mesma. Continua a mesma lei em Israel. Quando Jeroboão começa a governar, existiam as festas judaicas, né, no período. O povo das 12 tribos, eles tinham que descer, né, que eles ficavam mais ao norte, que ficou com mais 12 tribos de Israel. Eles tinham que descer até o templo de Salomão para oferecer sacrifícios, para adorar o Senhor, né? Jeroboão imaginou o que, rapaz? Se esse povo que está aqui nas tribos do norte, que o reino de Israel foi dividido, ficou uma tribo no norte e uma no sul, 10 com Jeroboão e 2 com Roboão, para esse povo descer para o sul, para o templo de Salomão. Olha a desconfiança. Vocês leram a promessa, né, aí que Deus fez para o cara. Mas olha o que é que passou na cabeça dele como humano. Rapaz, se esse povo descer para o sul, para o templo de Salomão, esses caras vão ser governados por Roboão. O que é que eu vou fazer? Vou criar 2 templos aqui no norte. Vou criar um próximo da tribo de Benjamim, um em Dan e um, que eu não recordo agora o nome do outro lugar. Ele criou um ao norte e um ao sul. E isso aconselhado por conselheiros que ele mesmo instituiu, né? Quando ele cria esses 2 templos, um ao norte e um ao sul, ele criou 2 bezerros de ouro. E isso aconselhado pelos conselheiros que ele instituiu. 2 bezerros de ouro e disse assim, ó, esses mesmos bezerros foi o que tirou vocês do Egito. Olha o pecado que ele cometeu, né? Tudo que Deus prometeu para ele, ele não acreditou no Senhor. E ele não foi obediente. E quando ele criou esses bezerros, tinha os sacerdotes, que ficou uma parte na tribo de Judá, e ficou uma parte com ele, na divisão. E nas leis de Moisés, esses sacerdotes, eles tinham sacerdotes e levitas. Eles eram da tribo de Levi, que eram descendentes de Arão. Eles não aceitaram adorar esses bezerros de ouro. Eles foram destituídos, né, por Jeroboão, e eles voltaram para Jerusalém. Quando Jeroboão cria
esses bezerros, isso entristeceu muito o coração do Senhor, né? Ele criou bezerros, mudou o calendário, ele fez tudo ao contrário. Tudo que estava na lei do Senhor, ele modificou. Tipo assim, eu virei prefeito de Açailândia, toda a lei orgânica do município, a partir de hoje está alterada. Foi geralmente isso que ele fez. Ele começou a sacrificar, a seguir outros deuses, né? Além dos bezerros. Eu não sei se foi pelo período que ele passou no Egito, quando ele fugia de Salomão. Ele começou a sacrificar crianças. Mudou a forma de sacrifício. E além do pecado dele ter destituído os levitas e os sacerdotes, né, que eram da tribo de Arão, fez o povo adorar outros deuses, e Deus se arrependeu tanto, mas cumpriu o que ele prometeu, né? A Bíblia sempre fala que Deus cumpre aquilo que ele promete em nossas vidas. Deus ficou tão arrependido de ter, eu nem sei, né, se Deus, mas a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter instituído Jeroboão como rei, que Deus disse que o reinado dele terminaria nele, né? Ele não teria uma dinastia tipo a de Davi. Pela fidelidade de Davi, a tribo do sul também cometeu vários pecados com o filho Roboão de Davi. Lá tinha prostíbulos, a Bíblia relata, na minha versão fala prostíbulos, né? Eles criavam, o pessoal vendia os animais de sacrifício, não era mais as primeiras crias, né? Que nem a Bíblia relata em Abraão, Jacó, que as primeiras crias lá em Gênesis, com Abel, que a primeira cria era sacrificada. No governo do filho de Salomão, o pessoal já vendia. Tem um carneiro, um bode, um boi, um negócio, já era vendido, ninguém produzia mais, né? O cara falava, vou comprar aqui e vou levar ali para ser sacrificado. Também houve essa confusão. E houve guerra entre os dois reinos. Houve muita guerra. E Jeroboão, por ele ter passado um período no Egito, ele se uniu ao Egito para destruir o reinado do filho de Salomão. E no momento que ele, com essa adoração de bezerros e sacrifício de crianças, que era de uma tradição da vizinhança ali, babilônica, eu não sei, da Síria, da Pérsia, era uma tradição de algum reinado próximo de Jerusalém, que eles ofereciam as crianças como sacrifício. Deus manda um profeta dar o recado para Jeroboão, né? Que a dinastia dele não ia para frente, não ia ter mais uma dinastia a partir dele. E ele tenta matar esse profeta. Eu não sei se vocês conhecem a história na Bíblia do profeta novo e o profeta velho. Que o profeta novo vai levar uma mensagem e Deus fala que ele não coma, não beba, não receba nada aonde você for dar a mensagem. E não volte pelo mesmo caminho. Tem algumas pregações de alguns pastores que contam essa passagem. O profeta novo foi a Jeroboão. E Jeroboão tentou matar esse profeta, né? Diz que ele foi lançar a mão ou dar um soco, eu não sei, que a mão dele endureceu. No momento ele pediu, moço, clame aí ao teu Deus. Ele já esqueceu do Deus que prometeu tudo para ele. Clama ao teu Deus. Ele já não lembrava mais que o Deus que instituiu ele como rei. Clame ao teu Deus para que minha mão volte ao normal. E o profeta clama e a mão de Jeroboão volta. O profeta vai embora, aí conta a história do profeta velho, porque nesse período também, muitos profetas se corromperam também nesse período. Que é o que acontece nos dias de hoje também, não é tão diferente assim, né? A história, coisa que aconteceu no passado, acontece nos dias de hoje. Um profeta, eu creio que corrompido, foi atrás dele, ficou sabendo que esse profeta veio dar uma mensagem para o rei. Ele vai atrás, não, eu também sou profeta, né? Aquele cara assim, cara, eu também sou teu amigo, né?
eu também levo a mensagem do Senhor e tal. Vamos para minha casa, vamos almoçar comigo. O profeta novo acredita na história por respeito, por ele ser... Não, mas o Senhor não, moço. Mas o Senhor mandou eu vir até você também lhe oferecer comida. O profeta volta, a história conta que esse profeta foi comido por leão, um leão matou ele na estrada e ele ficou morto. E foi enganado, né, por esse profeta. Voltando para a história de Jeroboão, a Bíblia relata que ele teve um filho. E esse filho ficou doente. Aí eu creio, com a doença desse filho, que né, o pessoal diz, né, quer conhecer uma mãe ou um pai, né, mexa com o filho dele, né? Não é mais ou menos isso, Lucas? Tu quer pai? Você vai conhecer a... Quando Deus toca no filho de Jeroboão, aí Jeroboão lembrou quem era o Deus, né, que fez a promessa para ele. Ele pede para a mulher dele, ele estava tão envergonhado, que ele pede para a mulher se enrolar, não se enrole toda num pano aí, para que o pessoal não te perceba que você é minha mulher. Desce até as tribos do sul, procure o profeta Aías e veja o que está acontecendo com o nosso filho. Na verdade, Deus tocou na ferida de Jeroboão. Ele se arrependeu. A Bíblia não diz que ele se arrependeu, mas ele lembrou do Deus que fez uma promessa para ele. A Bíblia relata que nas 10 tribos que ficou com Jeroboão, parece que a única pessoa que Deus se agradou foi do filho dele, que Deus feriu e o filho morreu, né? De não, vou levar esse aqui porque é o único bom que tem em 10 tribos. É o único bom. Vou logo tirar ele do meio para ele não se corromper e vou trazer ele para o céu. Foi o único que teve um sepultamento digno, que a Bíblia relata. E essas 10 tribos, o interessante é que o reino se dividiu e ninguém tem notícia até os dias de hoje para onde foram esse povo das 10 tribos. Né? Fala que eles foi invadido pelo Império Assírio, pelo Império Persa, e esses governos, quando eles invadiam uma determinada região, eles levavam os homens em cativeiros e traziam os homens dos reinados deles para que eles casassem com essas mulheres de outros reinados. Isso aconteceu no governo de Israel do Norte. Essas tribos elas foram varridas, ninguém sabe mais nem da descendência dessas 10 tribos. Aí voltando para a tribo do sul, que é a história de Jeroboão, vou só resumir um pouco aqui para concluir a história dele, que já está muito extensa. Ele foi morto, né, por um filho de Roboão. O filho de Roboão reinou só 3 anos, é um neto de Davi. E ele matou Roboão, né? Ela fala que foi Deus feriu, mas foi numa guerra. E o neto de Davi matou, né, Roboão. No governo de Israel do norte, teve 19 reis. Todos esses reis, alguns já não foi mais instituído por Deus. O povo levantava, né? Porque o povo já tinha... Houve uma miscigenação já de povos. Houve 19 reis nesse período, né? Até eles serem invadidos pelo governo persa. Varreu do mapa as 10 tribos. Aí voltando agora para a descendência de Davi. Houve também o mesmo pecado nas tribos do sul. E o povo das tribos do sul foram, lá houve 19 reis, 19 em uma e lá houve 20 reis. Mas esses 20 reis que tiveram na tribo de Judá e Benjamim, foi da linhagem de Davi, né? Alguns. E eles foram
a tribo de Judá, ela foi invadida pela Babilônia, né, já mais à frente, né, depois de 20 reis que se passaram por Judá, pela tribo de Judá, que é o Israel do Sul. Ela foi invadida pela Babilônia e os povos foram levados cativos para a Babilônia, mas eles não perderam as tradições judaicas. Mesmo na Babilônia, mesmo no pecado que foi cometido pelos reis, né, que foram levantados naquele período, o povo que foi levado para a Babilônia, eles não se corromperam às leis babilônicas. Aí conta a história de Daniel, que eu creio que vocês conhecem, Sadraque, Mesaque, Abidnego, não é isso? Jeremias, Neemias, aí vai indo aí as histórias. Mas voltando a história do reino dividido, o interessante é que tudo aquilo que Deus promete, Ele cumpre, né? E a parte que cabe a nós é tão pouca, né? Cara, só obedeça, né? Que você vai viver bem. E todos esses reis foram 19 em uma tribo e 20 na outra. 39 reis. Cara, só por desobediência, Israel foi... Tipo, na época, Israel evaporou, né? Porque foram todos levados cativos. Aí de caracas, como desobedecer ao Senhor leva a gente assim a ruínas. Que levou ruínas. A cidade foi destruída, levaram os candelabros, levaram... Até a Arca da Aliança sumiu, né? Eu estava olhando um vídeo até com a minha esposa lá em casa. Aí acabou a Arca da... A gente foi ver a história de Jerusalém, né? Aí lá dizem que quando Jerusalém foi invadida, aí mostra, tem até imagens em Roma, do pessoal carregando alguns objetos, mas ninguém dá notícia da Arca da Aliança, né? Uns dizem que ela foi para parar na Etiópia, outros dizem que ela está na Cisjordânia, outros dizem que os sacerdotes, ela está num buraco. Tem várias vertentes, né? Mas ninguém dá endereço aí. Ninguém diz realmente para onde foi a arca. E um fato, voltando para a história de Israel do Sul, né? Ela foi invadida pelo reino babilônico, no reinado do rei Ciro, que já é o rei da Pérsia, né? Deus toca no coração e ele faz com que esse povo, eles voltem para Jerusalém. Com a volta para Jerusalém é reconstruído algumas partes. Novamente, reis falharam e Jerusalém, Israel, né, que já ficou a parte só do sul, do norte saiu do mapa, creio que hoje pertence a Israel, Cisjordânia, tem a guerra com Israel, qual é, Lucas? Palestina, isso. É território da Palestina e do Irã, essa parte ali, na parte de cima. E o interessante é que esse povo volta, né, pelo decreto do rei Ciro, eles voltam para Jerusalém, só que aí Jerusalém já é invadida novamente pelo Império Romano, né? Passa a ser administrada por Roma. Reconstrói o templo de novo, só que romano, não mais o templo de Salomão, mas no mesmo local. No Império Romano
que foi criado, né? Que Roma já vem com a lei católica, que foi criado os mestres da lei, os fariseus, os escribas. E isso já foram criados no Império Romano. Aí o que é que Deus faz novamente? Não vou mais prometer nada para nenhum judeu, né? Vou mandar o meu filho, né? No Império Romano, Deus não vou mais mandar pessoas com um reino terreno, para administrar um reino terreno. Deus faz o quê? Manda o seu próprio filho. O que é que Jesus promete? Um reino que não é desse mundo, né? Meu reino não é desse mundo. Por que Jesus veio com essa vertente que o reino dele não é desse mundo? Porque o povo já estava cansado. Cara, desde o rei Davi, rei Salomão, Jeroboão, vai 40 dinastias aí de reis, nós sempre pagando impostos, o povo fazendo nós pecar. Então o povo o povo que sofria na época, eles não queriam mais saber de reino terreno. Por isso que Jesus veio e fez o quê? Meu reino não é desse mundo, né? Aquele que confessar ao Pai e se confessar dos seus pecados, eu perdoarei. Então, Jesus não veio oferecer um reino terreno. Aí vem o quê? Os mestres da lei, os escribas, os fariseus, isso já foi criado pelo Império Romano, né? Então Deus veio para acabar com isso. Mas ele também foi tentado a pecar, né? Lá fala que Satanás levou Jesus no alto do templo e disse: se tu me servir, né? Essa parte, se tu me adorares, todos os reinos. Mas Jesus, ele sabia daquilo que Deus tinha para ele, né? E Jesus fez o quê? Diferente dos outros reis, obedeceu, né? É tão simples a obediência. Cara, talvez se algum desses reis tivesse obedecido, Deus não tinha mandado o filho dele. Por quê? O povo não tinha pecado. Todos esses reis tiveram a oportunidade de conduzir o povo de Israel. Mas a Bíblia fala que lá em Abraão, que o Lucas já repetiu várias vezes, que Abraão leva o seu filho no monte para sacrifício, já remete a Cristo, não é isso, Lucas? Então, por que todos esses reis, eles falharam? Por causa também de um pecado de desobediência na criação do mundo de Adão e Eva, né? Então, o pecado ele já entrou no mundo em Adão e Eva. E Deus deu várias oportunidades para que fosse quebrada essa linha de pecado. Mas por desobediência, é uma coisa assim tão fácil. A Bíblia diz, né? Honre teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe. Obedeça ao teu líder, obedeça ao teu pastor. Obedeça aquelas pessoas que têm uma mensagem do Senhor para ti, né? Que essas pessoas não querem o teu mal. Se nós fizermos que nem o filho de Salomão, Roboão, e for pedir conselhos para amigos, lá fala que eram amigos não diz festa, né? No termo aqui eles resumem bem, mas eram amigos que não tinham nada, não queriam nada. E às vezes é isso que acontece em nossas vidas. A gente não quer obedecer. E quando alguém vem nos corrigir, né, que Deus enviava os profetas, Deus falava através dos profetas, Deus não tinha mais aquele encontro com as pessoas. Deus enviava um profeta, os reis faziam o quê? Ou expulsavam ou matavam, né, que a Bíblia relata aqui. Que vários profetas foram mortos.
Quando o Lucas citou algumas vezes, e eu já vi, que remete a Cristo, o sacrifício que Abraão ia fazer ao filho Isaque, nesse mesmo vídeo de Jerusalém, que aí eu sempre ficava assim, rapaz, será se realmente remete mesmo? O monte que Jesus foi crucificado, ele é ligado ao mesmo monte que Abraão levou Isaque para sacrifício. Eu olhei nesse vídeo. Só que devido às construções, né, ruas que foram criadas, mas aí sim eu digo, rapaz, realmente remete, né? Porque como é que Jesus, quantos anos se passaram, né? Até a vinda de Cristo, e no mesmo monte, não no mesmo monte, no mesmo local, porque no mesmo local hoje é um templo muçulmano, que era onde era o templo de Salomão, no mesmo local que Isaac ia ser sacrificado, hoje é uma mesquita muçulmana. Mas o Monte da Caveira lá, não é isso, Lucas? Ele vem na mesma região do monte que Jesus foi crucificado. Então era o mesmo monte. E Jesus obedeceu até o fim, né? Jesus obedeceu até na cruz. Então que vocês levem essa mensagem no coração de vocês, de obediência, né? A história dos livros no ensino médio, ensino fundamental, na faculdade, quem estuda história, eles não contam a história aqui da Bíblia, né? Lá ele conta o reino babilônico, o reino persa, a Mesopotâmia, não é isso? Não. Vocês que estudam, menos que no meu tempo era assim. Mostra a Grécia, mas eles não falam que houve o rei Salomão, né, na história, porque senão o povo vai ter curiosidade de ler a Bíblia. A Bíblia que é implantada, acho que foi até tirado ensino religioso em escola municipal, mas foram grandes reis. A Bíblia fala que Davi e Salomão foram dos maiores reis que existiram na terra. Mas essa história não é contada para a gente na escola, né? Então cabe a nós. Então a história, que não é história, é verdade, né? Na Bíblia, ela pede para que nós sejamos obedientes ao Senhor. É só isso, só obedeça. Obedeça e cumpra o que está escrito na Bíblia, que é a palavra de Deus. Quanto à Arca da Aliança, eu tive até um debate com a minha esposa, que eu falei que a arca era Jesus, né? Por isso que a arca desapareceu. A arca era só um objeto, porque o povo tinha dificuldade de acreditar. Então Deus fez a arca, eu creio, para que o povo simbolizasse a presença dele e o povo viesse a acreditar. Guardava ali as escrituras, né, das leis. Quem tinha pecado não podia encostar. Lá cita que quando um sacerdote ele entrava na arca da aliança, entrava no Santo dos Santos, era amarrado uma corda, porque se ele morresse, as pessoas não iam lá buscar, né? Tinha que puxar. Então, a arca desapareceu. Mas eu creio que ela apareceu com Cristo. Cristo é a arca da aliança. O Espírito Santo é a presença de Deus em nossas vidas. Então, seja obediente, que as mesmas promessas que Deus fez aqui a esses reis, Ele pode fazer na vida de cada um de vocês. Certo? Que vocês guardem essa palavra, né? No coração de vocês e que obedeçam. Que vocês serão felizes, obedientes, prosperarão, ganharão vidas, né? Conhecerão o reino que não é desse mundo, que é o reino celestial, e viverão com o maior rei de todos, que é Jesus Cristo. Amém?